Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que o Senhor abra nossa mente para entender a tua palavra, a tua profecia para os nossos dias. Abençoa cada um que está assistindo, que está ouvindo, que o Espírito Santo nos ilumine e nos torne mais semelhantes a Jesus, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, desejamos a todos um feliz sábado. Deus colocou no nosso coração para estudar com vocês nesta manhã um assunto que está fervilhando em toda a mídia. Centenas, poderemos dizer centenas de vídeos estão falando sobre o mesmo assunto, o eclipse do dia 8 de abril de 2024. Muitos cientistas estão dizendo que esse será o maior eclipse solar nos Estados Unidos da América do Norte, atingindo uma parte do México, Estados Unidos e Canadá. E mais de 30 milhões de pessoas assistirão a este eclipse que ocorrerá neste dia 8 de abril, por volta das 2 horas da tarde, mas que vai durar somente entre 4 a 5 minutos. Queridos, líderes religiosos, pastores, todos eles já fizeram dezenas de vídeos, youtubers, as centenas estão falando extensivamente sobre o eclipse solar do dia 8 de abril e suas consequências. Muitos afirmam que esse eclipse solar é profético e usam textos da Bíblia, da Palavra de Deus, para provar que este evento do dia 8 de abril é profético. Queridos, a população, de uma forma geral, está sendo alarmada, está sendo até mesmo assustada, porque as pessoas estão na expectativa do que pode acontecer no dia 8 de abril ou nos dias seguintes. Alguns afirmam que o início da grande tribulação ocorrerá no dia 8 de abril. Você crê desta forma? Não estamos aqui para criticar ninguém, mas estamos aqui para falar daquilo que está acontecendo e depois mostrar através da palavra de Deus, através da Bíblia, o que Deus realmente nos revela sobre os últimos acontecimentos, sobre o escurecimento do sol, enfim, do eclipse solar. Queridos, qual é a verdade? Qual é a verdade em relação às dezenas de predições que estão sendo feitas? Algumas pessoas estão sendo animadas a estocar alimentos, água, combustível. Cristãos e não cristãos estão todos perguntando: será que vai acontecer mesmo tudo isso que estão falando? Uma coisa é certa: o eclipse solar vai acontecer, como previsto no dia 8 de abril, por volta das 2 horas, e isso já ocorreu no dia 21 de agosto de 2017. Muitas predições foram feitas em relação a este eclipse de 7 anos atrás. Nada aconteceu. Poderia isso acontecer de novo? Profecias falsas? Alarme falso? Alguns estão traçando um paralelo entre o eclipse de 2017 e o de 2024. O eclipse de 2017 passou através de 7 cidades chamadas Salem, nos Estados Unidos. E agora este eclipse está passando por 7 cidades chamadas Nínive. E muitas predições estão sendo feitas em relação a esta coincidência. 7 cidades chamadas Salem, que quer dizer paz, e 7 cidades agora chamadas Nínive, que é um anúncio de juízo, de destruição, de julgamento. Queridos, Satanás tem muito interesse em disseminar, espalhar o máximo de falsas profecias pretensamente bíblicas. Por que eu digo pretensamente bíblicas? Porque pregadores usam a Bíblia para comprovar suas teorias, mas nem tudo aquilo que se fala
é verdadeiro. Nem tudo que se prega é consistente com a palavra de Deus. O interesse de Satanás é que as pessoas acreditem nas falsas profecias, porque quando elas não se cumprem, então vem o desânimo, vem a incredulidade nas profecias verdadeiras. Os cristãos são primeiramente movidos a acreditar que as predições são verdadeiramente bíblicas, mas depois, quando não se cumprem, são desanimados e eles perdem a confiança na palavra de Deus. Isto agrada a Satanás. Você já deve ter ouvido falar daquela história de um nadador que estava nadando e ele começou a gritar por socorro porque estava se afogando. Então seus amigos correram para socorrê-lo, mas quando chegaram lá, era falso alarme. Ele somente riu da cara deles. Mas, queridos, num dado momento, quando ele realmente estava se afogando e gritou por socorro, ninguém o ajudou, porque não mais acreditavam nele. É isso que acontece. Vêm muitas falsas profecias e as pessoas ficam desacreditadas. E quando a verdadeira profecia bíblica for pregada, o povo já não mais quer acreditar nas profecias. O que realmente estão dizendo que vai acontecer no dia 8 de abril deste ano, 2024? Primeiro, você já deve ter ouvido falar da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear construiu um grande túnel de 27 quilômetros, a mais de 100 metros de profundidade abaixo do solo, abaixo da superfície. Este túnel foi construído entre os anos de 2008 a 2018. Quando este túnel foi inaugurado em 2018, foi feita uma festa de inauguração com danças e com música e claramente se via ali, e isto está no YouTube, você pode assistir, claramente se via ali a presença do bode, do Baphomet. Baphomet é o nome que se dá a Satanás. É o deus da Cabala, é o deus da maçonaria, Baphomet, o deus de chifres. E queridos, este deus de chifres foi claramente homenageado na inauguração deste grande túnel, deste acelerador de partículas, localizado ali perto de Genebra, na fronteira entre a Suíça e a França. Portanto, queridos, desde a sua inauguração, nós podemos perceber o link que existe entre estes cientistas que acreditam neste grande, o maior acelerador de partículas do mundo, de 27 quilômetros. Eles têm um link com Dark Light, com a luz das trevas. Nós sabemos quem é o anjo do abismo. Nós sabemos quem é o anjo das trevas. E estes cientistas mostraram pela inauguração que existe realmente um apreço, uma simpatia deles para com o anjo do abismo, o Baphomet, o Abaddon, de Apocalipse capítulo 9, verso 11. Queridos, este acelerador de partículas, que custou mais de 4 bilhões de dólares, ele está sendo programado para que no dia 8 de abril, bilhões e bilhões de prótons sejam lançados neste túnel de 27 quilômetros numa velocidade como a da luz, para criarem as condições para um segundo Big Bang. Um segundo Big Bang. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas são coisas que estão sendo anunciadas para o dia 8 de abril. Como cristãos, nós somos criacionistas. Como cristãos, nós queremos no Deus de Gênesis. Gênesis capítulo 1 fala sobre a semana da criação. Nós somos criacionistas porque cremos que Deus fez todas as coisas. E aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não veio de um Big Bang, não veio de uma explosão, mas veio das mãos de um Deus, um ser pensante que criou todas as coisas em uma semana literal de 7 dias, assim como está aqui em Gênesis capítulo 1,
No verso 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o capítulo 1 relata como Deus criou todas as coisas em 7 dias. E no 7º dia descansou, abençoou e santificou, exatamente como diz Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus não somente criou, Deus também sustenta a sua criação. Deus não vai permitir uma destruição como os cientistas deste grande acelerador de partículas, como eles estão imaginando. Porque Deus criou e Deus sustenta a sua criação. Nós somos filhos e filhas de Deus e Ele cuida de nós. Queridos, as destruições permitidas por Deus já foram reveladas na Bíblia. Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E Deus já revelou na Bíblia aquilo que Ele vai permitir, que Satanás, que é um poder vencido, Satanás, que é um poder derrotado, porque Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente lá na cruz, Jesus é o vitorioso, Satanás é o perdedor, e Satanás, sendo o perdedor, ele só faz aquilo que Deus permitir. E a Bíblia já mencionou, já revelou aquilo que Deus vai permitir que Satanás faça. Portanto, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, e vamos ler então o verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O cavaleiro deste cavalo amarelo é Satanás, porque o seu nome é Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, ou seja, guerras, com fome, uma fome planejada e intencional, como está acontecendo em nossos dias, e com peste, ou seja, com epidemias e pandemias, como está acontecendo em nossos dias, e com as feras da terra. Deus já anunciou aquilo que vai ser permitido a Satanás fazer. Portanto, o Satanás, um poder vencido, ele segue um script. E ele não pode sair desse script, porque o vencedor, Jesus Cristo, tem o controle nas suas mãos. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, a terra não será destruída por um Big Bang, mas Deus criou e Deus sustenta. E Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Queridos, o eclipse solar de 2017 passou rápido e todos voltaram aos seus afazeres. E agora, o eclipse do dia 8 de abril de 2024, as pessoas estão dizendo que precisamos estocar alimentos, água, combustível e que os pais não deveriam levar as suas crianças para a escola neste dia. O que é que eles estão planejando que nós não sabemos? Porque um eclipse é um eclipse, dura 4 a 5 minutos e nada mais. Mas por que estão aconselhando estocar alimentos, água, combustível? Por que não ir para a escola? Por que acionar o grande acelerador de partículas exatamente no dia 8? Estão planejando algo? Queridos, nós não estamos aqui para especular, mas nós queremos dizer para vocês aquilo que a Bíblia, exatamente a Bíblia, nos fala sobre eclipse solar. A Bíblia fala sobre eclipse solar, mas não fala de um eclipse solar isoladamente. Não existe uma profecia na Bíblia que fale de um eclipse solar isolado. A profecia bíblica fala de um eclipse solar, mas dentro de um contexto, dentro de uma sequência de grandes acontecimentos, majestosos acontecimentos. Por isso eu quero ler com vocês o que a Bíblia realmente nos ensina, para que você
Fique calmo, tranquilo e seguro nas mãos de Deus, porque Ele é quem tem o controle do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Nosso guia é a Bíblia, sempre a Bíblia. Eu quero ler com vocês então o que está em Joel. Abra sua Bíblia no livro do Antigo Testamento, o livro de Joel. Vamos ler o capítulo 2. O capítulo 2, vamos ver então os versos 28 a 31. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Isso vai acontecer agora no tempo do fim. Acredite nisso. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Isto vai acontecer em nossos dias, agora nesta última geração. Verso 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é a segunda vinda de Jesus. É o dia em que Deus vai acertar contas com a humanidade. Jesus virá para arrebatar a sua igreja para o céu e para destruir os ímpios. Queridos, antes que isso aconteça, antes do grande e terrível dia do Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso está no futuro. Esse é um evento escatológico. Abrindo a palavra de Deus também em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Versos 29 a 31. Aqui nós lemos. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Novamente, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Queridos, esta profecia vai se cumprir. Você pode ser tentado a jogar isso para o passado, mas se você jogar isto para o passado, entenda que isto tem dupla aplicação. Aconteceu sim o escurecimento do sol em 1780, a queda das estrelas em 1833, houve um grande terremoto de Lisboa em 1755. Queridos, se nós aplicarmos estes eventos para o passado, entendamos que tem dupla aplicação. Porque aqui, Mateus capítulo 24, verso 29 e 30, está falando especificamente daquilo que vai acontecer justo antes da segunda vinda de Jesus. Justo antes da segunda vinda de Jesus, a poucos passos da segunda vinda de Jesus. Então não podemos ficar jogando para o passado, entendendo que isto se aplica aos sinais nesta última geração. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Haverá uma angústia das nações, e o sol vai escurecer, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então o verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você percebe, meu querido irmão, minha querida irmã, que existe aqui uma sequência do escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, potências dos céus sendo abaladas e Jesus aparecendo no céu. O Filho do Homem aparecerá no céu e todas as tribos da terra o verão. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele não vem sozinho. Verso 31 diz: ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta. Ele vem com os seus anjos. O capítulo 25 de Mateus diz que ele vem com todos os seus anjos. Aqui diz: enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Justo antes da segunda vinda de Jesus, ocorrerão estes majestosos sinais no céu, na terra. Deus estará avisando a toda a humanidade, todas as nações, de que Jesus Cristo está voltando. Queridos, é do interesse do nosso Deus, do nosso Pai Celestial,
que multidões se convertam, que multidões sejam salvas. É do interesse dele. Jesus Cristo morreu pela salvação dos pecadores. Também lendo Lucas, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, nós vamos ler com vocês os versos 25 em diante. Novamente, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações. Nós estamos vivendo no tempo da angústia das nações. Todas as nações estão sofrendo pelas guerras, sofrendo pela fome, sofrendo pela epidemia, pela pandemia. Queridos, existe angústia entre as nações. E aqui está dizendo que haverá o quê? Sinais do sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. As pessoas se apavorarão, ficarão assustadas com o bramido do mar e das ondas. Por quê? Por causa dos tsunamis que vai varrer a costa marítima. Queridos, aqui está falando disso. Fala também no verso 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Percebam que estes eventos estão sendo anunciados para ocorrerem justo antes da volta de Jesus, porque prepararão o mundo para a segunda vinda de Jesus, para que milhões se convertam antes da segunda vinda de Jesus, antes do fechamento da porta da graça. Milhões vão se converter, abraçar a Jesus como seu Salvador pessoal, colocar-se ao lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus, exatamente como diz Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Queridos, é do interesse de Deus anunciar isto, e Deus vai usar sinais do sol, na lua, nas estrelas, para anunciar ao mundo que Jesus está chegando. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o eclipse anunciado para o dia 8 de abril não será um sinal profético se vier como um eclipse isolado, somente o eclipse solar. Porque o sinal profético não fala de um eclipse solar isolado, mas sim de uma sequência de eventos. Eu quero ler para vocês o que está em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 e os versos 12 em diante. Percebam. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O primeiro que deve acontecer é um grande tremor de terra. Será um terremoto incomum. Não será um terremoto como todos estes que estão acontecendo quase que todo dia. Nós já estamos acostumados com eles, mas será um grande tremor de terra que mexerá com os continentes. Haverá um grande tremor de terra e, na sequência, virá o escurecimento do sol, um eclipse. Leia aqui comigo, Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Portanto, não é qualquer eclipse, não é qualquer lua vermelha, lua de sangue. Não, queridos, existe uma sequência nos eventos. E nós precisamos prestar atenção na sequência profética para não sermos enganados, alarmados por falsas profecias. Se o eclipse do dia 8 de abril for acompanhado de um grande tremor de terra, e na sequência, lua em sangue, e na sequência, a queda das estrelas, então nós poderemos entender como sendo sinais proféticos, sinais anunciados na palavra de Deus, como passos de um Deus que está voltando, sinais que anunciam a chegada de Jesus Cristo. Queridos, mas se for somente o eclipse isolado, não será um sinal profético. Leia comigo ainda Apocalipse 6 e o verso 13.
e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Um grande tremor de terra, o escurecimento do sol, a lua em sangue, e então as estrelas caindo do céu. E o que mais? Aqui diz o verso 14. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Todos esses sinais na sequência que está revelada na palavra profética devem acontecer, anunciando a chegada do juízo dos vivos. Queridos, segundo a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, a maior profecia da Bíblia de 2.300 anos, Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. São 2.300 anos. A purificação do santuário, ou seja, o juízo celestial, começaria no final dos 2.300 anos. Esta grande profecia, a maior da Bíblia, de 2.300 anos, começou em 457 a.C. e terminou em 1844 depois de Cristo. Em 1844 começou o juízo celestial pelos mortos. Mas haverá um momento em que o juízo passará dos mortos para os vivos. E isso vai ocorrer no contexto do sexto selo. Antes que o juízo dos vivos comece e os vivos sejam selados, uns pelo sinal de Deus e outros pelo sinal da besta, antes que isso aconteça, Deus anuncia, Deus proclama diante de todas as nações da terra, através desses sinais majestosos aqui mencionados, um grande tremor de terra que o mundo todo vai sentir e saber que chegou a hora do juízo. Que juízo? O juízo dos vivos. O momento do selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Por isso, esse grande tremor de terra vai ser um marco inicial que vai desencadear esta série de eventos majestosos, porque na sequência virá o escurecimento do sol, e a lua em sangue, e as estrelas caindo do céu, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. E então o selo do Deus vivo será aplicado na testa dos filhos e das filhas de Deus. Por isso está mencionado aqui em Apocalipse capítulo 7. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7 e o verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Na sequência desses grandes e majestosos sinais do sexto selo, Deus fala do selo do Deus vivo sendo aplicado na testa dos filhos e filhas de Deus. Capítulo 7, verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. O assinalamento do povo de Deus começa. Aqui o verso 4 diz que começa pelos 144 mil. É o verso 4. Capítulo 7, verso 4. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, o Israel do Novo Testamento. Queridos, mas não são somente os 144 mil. Na sequência vem o selamento da grande multidão que ninguém podia contar. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Os 144 mil, as primícias dos salvos vivos, e a grande multidão que ninguém podia contar, a grande seara, a grande multidão dos salvos vivos, ambos atravessam a grande tribulação. Ambos atravessam a grande tribulação. E aqui diz o capítulo 7, verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Queridos, nós como igreja de Deus vamos passar pela grande tribulação, mas não sozinhos.
Nós temos o batismo do Espírito Santo sobre nós. Nós temos a companhia e a proteção dos anjos de Deus, que estão nos protegendo e nos sustentando. Nós vamos passar pela grande tribulação antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Meu querido irmão, não temos nada a temer, porque Deus é soberano e Deus tem o controle de todos os acontecimentos na Terra, no universo, no cosmo. Isso é profecia bíblica. Esta é uma profecia verdadeira, que vai acontecer. Nesta sequência profética, Deus vai preparar o povo, preparar o mundo para o selamento. Uns serão selados pelo selo do Deus vivo. Você sabe qual é o selo do Deus vivo? Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 20, e vamos ver então o verso 12. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Leia comigo. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é o sinal de Deus. Aqueles que abraçam a Jesus como Salvador e que são feitos filhos obedientes a Deus, guardando os seus mandamentos, guardam o sábado, santificam o sétimo dia da semana. Este é o selo do Deus vivo, é o sinal de Deus. E também diz em Ezequiel capítulo 20 e o verso 20, santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Embora Deus diga claramente quais são os seus 10 mandamentos, isto está em Êxodo capítulo 20, para todos lerem e conhecerem os 10 mandamentos de Deus. Embora tudo isso esteja muito claro na Bíblia, nós sabemos que a maioria esmagadora dos cristãos, sejam protestantes, evangélicos ou católicos, a maioria esmagadora guarda o domingo, porque o domingo é um mandamento papal, porque o domingo foi criado por Roma. Isto está no Catecismo Romano, guardar domingos e festas. Isto foi colocado em substituição ao mandamento do sábado bíblico. Deus escreveu 10 mandamentos, porém o papado escreveu também 10 mandamentos. A quem você vai obedecer? Queridos, o selamento do povo de Deus será com o selo do Deus vivo. E o selamento dos ímpios será com o sinal da besta. O sinal da besta é um sinal colocado no lugar do sinal de Deus. Se o sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta é um outro dia santificado no lugar do sábado. E qual é o dia santificado no mundo todo em lugar do sábado? É o domingo. É exatamente a santificação do domingo que está sendo sugerida na encíclica papal Laudato Si, e que será implantado juntamente com todas as leis ecológicas. Meu querido irmão, minha querida irmã, não temos nada a temer. Por quê? Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. E Ele tem um carinho especial para com seus filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo. Filhos e filhas que abraçaram a Jesus como Salvador e que são feitos filhos e filhas obedientes, que guardam os mandamentos de Deus. Por isso, eles serão selados pelo selo do Deus vivo. E eles vão passar pela grande tribulação, mas amparados por Deus, sustentados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a promessa de Deus. Eu termino lendo para você o que está em Apocalipse capítulo 7, verso 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Você, meu querido irmão, será apacentado pelo Cordeiro, que é Jesus Cristo. Porque o Cordeiro os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Jesus Cristo que nos salvou. Este é o Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou e que subiu ao céu. Este é o Jesus Cristo que vai voltar para nos buscar e arrebatar a sua igreja para o céu. Jesus Cristo quer que você fique tranquilo nas mãos dele, seguro nas mãos de Deus. Isso é o que eu creio. Isso é o que a Bíblia ensina. Eu quero deixar com você esta segurança nas mãos de Jesus Cristo. E eu quero convidar você
para que abrace a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e que peça que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, dando para você a mente obediente de Jesus Cristo e que você se torne alegremente obediente aos santos mandamentos de Deus, recebendo na sua testa o selo do Deus vivo. Esta é a mensagem de Deus para você hoje. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque em meio a tantas falsas profecias, em meio a tantos falsos alarmes, o Senhor dá uma segura direção para os teus filhos, para as tuas filhas. O Senhor nos deixou a Bíblia para ser bússola para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E nós cremos em tua palavra. O Senhor já nos revelou a sequência dos grandes eventos proféticos que vão ocorrer, anunciando a chegada do juízo dos vivos, anunciando a chegada da volta de Jesus. São sinais que ocorrerão dizendo: Jesus Cristo está voltando. São passos de um Deus que está voltando. Bendito seja o Senhor Deus por esta mensagem poderosa. Que o Senhor nos ajude a vivermos com os olhos no céu, de onde virá o nosso socorro. E que o Senhor nos ampare e nos proteja com os teus anjos e nos batize com o teu Santo Espírito. Porque é em nome de Jesus que pedimos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.